hoje que comemoramos 30 anos de Plano Real. Fazem 30 anos já, gente, que eu lembro dessa época aqui. Lucas Sardete, o que foi? Você pode explicar para aqui? Antes da gente entrar aqui no nosso tema, eu quero mandar a nossa enquete que já está lá no ar, que é: você faz compra mensal? Sim, já tenho uma lista de tudo. Não, compro o que falta na semana. Às vezes sim, às vezes não. Essa enquete aqui tem a ver com o tema que nós vamos falar aqui. Eu acho que nessa época aí, antes do Plano Real, que a turma pegou esse de fazer compra de mês, né? Porque a turma recebia, corria pro mercado, fazia a compra, porque se deixasse para outro dia, às vezes não ia dar para comprar tudo que dava no dia que recebia. E aí, Lucas Sardete, o que aconteceu ali? Bacana, interessante a gente discutir isso hoje, Rodrigo. Bom, eu não estava vivo na implementação ali do Plano Real ainda. Eu ia perguntar isso. Só um garotinho. Eu ainda Chocado. não estava vivo, então não tive essa experiência como vocês tiveram. Mas já estudei sobre, entendi de fato o que aconteceu de forma anterior. E a gente, no Brasil, naquele período, né, antes ali de 1994, a gente vivia um período de hiperinflação, né? Em que a inflação ela passava de 2.000% ao ano naquele período. Ou seja, o poder de compra do brasileiro acabava sendo muito comprometido. Derretia, né? Derretia o seu dinheiro no dia a dia, né? Por isso casos como você acabou mencionando, né, Rodrigo? Que tinha que fazer ali a compra do mês num dia específico e era uma loucura, né? Só para vocês terem uma ideia, ouvintes, quando a gente fala ali de 2.000% ao ano de inflação, os patamares atuais, né, que a gente tem de inflação gira em torno de 4% ao ano, né, que é infinitamente menor ali. Então, e que ainda assim é uma inflação que não está tão baixa quanto países de economia mais estável, como do Japão, por exemplo. Mas é interessante a gente ver esse tipo de situação, né, do que aconteceu e como que após a implementação do Plano Real já se estabilizou ali a economia, né, e o poder de compra ali do brasileiro. Muito bem, mas Mocti, você também não estava viva aqui. Eu era uma menininha, né? Eu ainda brincava de boneca, eu era bem mas... pequenininha. Querido, fica quieto. Fica quieto, querido, se contenha. Mas você tem esse costume de fazer compra de mês? Que acho que a turma pegou esse Não, costume. Não, eu compro geralmente uma vez por semana, eu vou naquelas promoções de feirinha, né? Que é de terça ou quarta-feira. Aí eu já aproveito e já faço a compra. Mas eu me lembro muito que o pessoal ficou com muito medo, né? Quando implementou o Plano Real, né? Era uma coisa muito nova. O pessoal não entendia como que ia mudar tanto que valia tantas notas por R$1, né? Sim. Não entendiam muito essa conversão. E eu lembro que gerava muito medo. Meu pai sempre foi agricultor, então eles faziam essa conversão em saca de soja e era uma coisa que amedrontava muito. Eu não entendia muito na época, mas eu lembro que foi na época do Fernando Henrique, né? Uhum. E aí, mas aí eu lembro que o pessoal falava, não, pode confiar, vai dar certo. E realmente foi excelente pro país, né? Quirino. Bom, então, é um plano que me traz muita felicidade, né? Eu acredito que nenhum jovem aqui conhece essa voz, né? Mas o Plano Real, quando foi instaurado aí na República, não é mesmo? A inflação era muito mais instável que um casamento do Fábio Júnior. Então, é de muito orgulho ver que o plano deu certo e o Fábio Júnior não. Né? Mas, comentando agora eu tava conversando com um amigo hoje, que ele fez um comentário sobre isso que você falou, Maíse. O avô dele, se eu não me engano, ele, na época da transição do Plano Real, ele plantava café, e aí ele guardou algumas sacas de café. Quando o Plano Real entrou em vigor, ele trocou as sacas de café pela fazenda dele, que mais tarde virou um bairro na cidade.
Então, tipo, eu tenho uma ideia do quanto valorizou o dinheiro, Sim. né? Sem contar que no câmbio a gente era páreo com os Estados Unidos, né? Sim, Era um pra um, pra um. e era uma loucura, porque era tudo importado que tinha no Brasil, né? Porque era muito fácil de comprar. Então, saudades. Né? É o que nos resta. Eu lembro, porque nesse ano meu pai me deu uma guitarra. Um Ibanez. Nossa, aí foi barato, porque daí, na época, assim, equiparou, né? Era 1 para 1. Acho que foi no Paraguai buscar essa guitarra. Meu Deus, que alegria. E aí ficou gravado, assim, eu tinha 7 anos. E aí nunca mais, né? Aí nunca mais. Depois dali só pra baixo. Ali Souza. Eu, no meu auge dos 33 anos, também não tenho uma memória muito bem certa dessa época, mas eu sou muito aprisionado às coisas antigas, igual, por exemplo, antigamente você ia lá e pagava 10 centavos uma paçoquinha quando era criança. Eita. Hoje em dia você vai pagar R$1 e fala, nossa, mas era 10 centavos, né? Mas mudou mesmo o plano real, ele já defasou bastante, tá bem diferente. Eu lembro que um amigo meu recebeu a gente tava na escola e esse moleque, ele era diferenciado na sala, eu chamava ele de Bené, sabe? Que ele era o Bené do ensino fundamental, ele era diferenciado. E ele recebeu na escola um topless, uma mensagem MMSS, ele recebeu um topless. E eu fiquei assim, né? Ele falou assim, cara, ela é a prima da minha namorada, o que você acha? Eu falei, acho que Deus tem seus prediletos, né, Toninho? Porque... Daí ele pegou e falou assim, e eu fiquei muito focado nisso, eu falo nesse tema, porque naquela época o MMS era R$2,75. Pode parecer muito pouco hoje, mas naquela época com R$1 você comprava 10 pães franceses, né? Então assim, ele tinha 15 anos e já tinha mulher pagando pra mandar topless pra ele. Eu tenho 33 anos, sou casado, se eu quiser dar um topless pra mim é bem difícil hoje em dia, então... Quer mandar um beijo pra sua esposa? Um abraço, amor. Essa turma aqui que eles gostam de brincar com casamento, eles brincam tanto, daqui a pouco eles não tem mais casamento, né? Não, mas, ô Rodrigo, É. só pra deixar uma indicação aqui pra Maíse, tem um filme que conta a história do Plano Real, Maíse. É? Vou assistir, então. É muito interessante. Qual é vale o a nome do pena. filme? É filme que conta a história do Plano Real. Põe lá no Não, Google. senhor. Pode falar o nome. Eu... Vai, Então ó, vai, bonzão. divertido. Olha ele pesquisando. Ó, meu, no Google. ó, Antes de meu. falar um assunto, estude. Você não gosta de mim, meu? Vou gosto. achar que pra você Mas falo o na Alisson sequência. falou uma coisa que eu acho que é verdade, né? A gente já tá com o real pra dólar 5,60. Hoje subiu. Subindo pra mais e a turma, o Lucas pode me ajudar aqui, mas estão falando que vai subir mais ainda. Olha, quando eu A viajei... inflação vai piorar pro ano que vem, a turma tá prevendo isso, não é não, Lucas? Assim, a gente está vivendo um cenário global de inflação excessiva, né, Rodrigo? Não é uma questão no Brasil. O Brasil, até o momento, está até mais controlada que o cenário externo. É Então, a inflação Estados Unidos e outros países está mais controlada por quê? Espera só um pouquinho, fala, o que aconteceu aí? É verdade, é verdade. O Brasil Caiu o dedo, tá né? como nunca já foi um dia. Então, Rodrigo, o ponto é, a gente está em período pós-pandemia em que houve uma impressão de dinheiro muito grande ali, né, em 2021, 20, e de fato o excesso de dinheiro no mercado acaba gerando esses desequilíbrios que acarretam de fato ali a inflação, né? Então, é isso que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente está num período realmente de buscar um controle dessa inflação, tá? Isso com os juros. Muito bem. Fala, Quirina. Só pra não sair de bobo, né? Ele consultou Deixa no pra pai mim, dos né? bobos, que é o Deixa pra Google. mim, né, esse papel. O filme é real, o plano por trás da história é de 2017 e tem um elenco bem bacana, vale a pena assistir. Tá, vou anotar aqui Você como assistiu, tarefa. Quirina? Eu não assisti, mas a minha filha assistiu e disse que é muito bom. Essa defasagem do dinheiro pode ter até correlação com a descriminalização da maconha, né? Porque eles querem deixar a população mais calma, né? Eles prometeram picanha e entregaram maconha, né? Mas alguém aqui, Bom observado. alguém aqui nessa bancada falou o seguinte, não tá aqui hoje, né? Mas que queria comer picanha, mas só tá comendo miojo sabor picanha. Miojo sabor picanha. Senhor Igor. Inclusive no dia ele tava de vermelho, né? Verdade, eu acho que é válido no próximo programa que ele vier a gente dar um miojo picanha pra ele. Também acho válido, Muito bem.